Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Vamos pegar nossas Bíblias em nome de Jesus. Vamos abri-la no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 26. Quero ler do 26 até o 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto maior severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e foi profanado, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Diga amém. Mas estamos aqui diante de um texto muito complexo. Um texto que, se tomado sem a devida análise, que, se tomado sem a devida compreensão com o conjunto, com o contexto de toda a Escritura, fatalmente nos levará a grandes erros, a grandes equívocos. Um texto que geralmente é usado para se impor medo às pessoas. Imagine vocês que a maioria dos cristãos tomam essa porção de Hebreus, como também toma a porção de Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, do 4 ao 8, para ameaçar as pessoas de perder a salvação, de que Deus vai vingar, de que Deus vai destruir, de que Deus vai matar, de que Deus está furioso, está zangado. E, infelizmente, muitas pessoas ao longo de toda a história têm usado a Bíblia, a Escritura Sagrada, como um meio, como uma arma para conduzir as pessoas pelo medo, né? E os irmãos sabem que, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos dado entendimento para compreender ou conhecer o Deus verdadeiro. Como diz lá em 1 João, que diz que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado conhecimento. No capítulo 5, né? 1 João capítulo 5, versículo 20, que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. E estamos no Deus verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, nós temos recebido da parte do Espírito da verdade o conhecimento de Deus, conhecendo a Deus na face de Cristo, e não na face de Moisés ou de qualquer outro que não teve a compreensão exata da verdade. Bem, mas o fato é que eu quero conduzir os irmãos a uma compreensão dessa porção
para que ela se esclareça diante de nós, para que nós não venhamos a desenvolver nenhum tipo de relacionamento com Deus baseado no medo, baseado na ameaça, mas que tão somente nós sejamos atraídos a Ele pelo seu amor. Amém, amados? Então vamos lá. Nós temos aqui alguns pontos que devem ser levantados. Primeiro, que nós devemos nos lembrar de que o escritor aos Hebreus, ele trabalha com um emolduramento histórico, para que, a partir desse emolduramento, vocês podem pensar no emolduramento como uma moldura de um quadro. Pense numa moldura. Né? E como o interior, né, desse quadro, ele vai colocar a obra de Cristo, quanto ao sacerdócio, quanto à nova aliança, quanto ao novo templo, quanto à salvação orgânica de Deus, quanto à fé, quanto à graça. Então, o fato é que nós não podemos ignorar esse emolduramento. E não podemos também colocar numa relação de oposição. O que acontece é que o escritor aos Hebreus, ele vai tomar como pano de fundo a história dos hebreus. Ele vai estar sempre evocando a experiência dos judeus enquanto nação, enquanto povo, para que os hebreus convertidos a Cristo possam tomá-los por exemplo e possam aprender com os erros dos seus patrícios, com os erros do seu povo, o povo de Israel. Por isso que muitas vezes, por não discernir esses dois momentos ou essas duas situações, por não discernir que o apóstolo Paulo está falando com os hebreus convertidos a Cristo, porém está tomando o exemplo da nação de Israel como um todo, por não discernir o que é a nação de Israel como um todo, dos hebreus convertidos a Cristo, é que muitos leitores, ao se depararem com tal passagem como esta, eles pensam que o apóstolo está usando isto para ameaçar os hebreus de que eles podem eventualmente perder a salvação. Então eu quero começar primeiramente demonstrando aos irmãos aqui no capítulo 10, primeiramente de que trata este ponto que o apóstolo Paulo está apresentando. Ou seja, a quem Paulo se refere nesta porção. Portanto, volte os seus olhos para a Escritura e leia comigo novamente. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, em primeiro lugar, ele está falando aqui àqueles que receberam o pleno conhecimento da verdade. Agora, só um detalhe que nós devemos levar em consideração, que não raras vezes nos passa despercebido. Quando o apóstolo diz, porque se vivermos, logo alguém pensa o seguinte, se ele diz, se vivermos, aí vem aquele critério bem puritano, e a pessoa entende, se Paulo diz, se vivemos, ele se inclui, se nós vivemos. E, portanto, ele só poderia estar falando aqui dos crentes convertidos a Cristo, grupo ao qual ele pertence. Mas vocês já observaram que, no nosso falar, nas nossas considerações, muitas vezes nós usamos alguns pronomes que são meramente retóricos. Por exemplo, eu me recordo de uma ocasião em que eu estava conversando com um professor amigo meu, de faculdade. Eu já tinha cursado a faculdade, mas ele se tornou um grande amigo meu. E, na ocasião, nós conversando sobre literatura, falamos sobre Guimarães Rosa, né? Aí estava eu, ele, mais uns 2 ou 3 colegas. Foi quando eu disse assim, de fato, o texto de Guimarães Rosa, sobretudo o Grande Sertão Veredas, é um texto muito difícil. Eu conversando com o professor e dizendo isso para ele, é um texto muito difícil. A gente lê e não entende. Aí ele falou, não, a gente lê, não, você pode não entender, eu entendo. Aí eu falei, não, eu não disse que eu não entendo, nem que você não entende. É uma expressão retórica. Quando eu falo a gente lê, não significa que eu ou você, ou nós, não entendemos. Vocês compreendem o que eu disse? O mesmo acontece quando, por exemplo, agora há pouco conversava com o pastor Renato, e aí, dando alguns exemplos, ele disse assim, olha, quando você diz isso, aí eu corrigi, eu falei, não quis dizer você. É uma maneira de falar quando se diz isso. Então, muitas vezes se usa um tipo de pronome meramente retórico. Não necessariamente significa que seja categórico aquele uso de pronome.
de modo que o próprio texto vai mostrar a quem o apóstolo Paulo está se referindo. Olha só o que ele diz, primeiramente no versículo 26, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Então ele parte do pressuposto de que estes a quem ele se refere, eles receberam o pleno conhecimento da verdade. Mas aí logo alguém perguntaria, mas pastor, se alguém recebeu o pleno conhecimento da verdade, não há de se concluir de que eles sejam crentes? E aqui é que está o grande detalhe. Vamos pensar no povo de Israel, que é o pano de fundo que o apóstolo Paulo usa, o escritor aos Hebreus usa, para gerar exortação aos hebreus convertidos. O povo de Israel era um povo escolhido. Deus escolheu Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, para a partir deles gerar um povo que pudesse servir para Deus e para o mundo como um vaso, que pudesse receber as revelações de Deus. Eles eram os oráculos de Deus na terra. Imagine vocês que Deus escolheu um povo sobre a terra, uma nação sobre a terra, para servir de receptores ou receptáculos da verdade, para que eles portassem a verdade, para que eles recebessem a verdade, e essa verdade lhes chegaria progressivamente, a começar pela lei, o aspecto mais rudimentar, até o próprio Cristo que viria por meio deles. Lembra lá que lá em Romanos, capítulo 9, versículo 5, o apóstolo Paulo diz deles, falando dos hebreus, né, dos israelitas, deles são as alianças, deles são os patriarcas, deles são os cultos, as promessas, e deles descende o Cristo, Deus bendito eternamente, amém. Então o próprio Cristo descende, ou vem numa linhagem humana por meio dessa nação. De sorte, então, que o cume da revelação que Deus havia de dar ao povo de Israel seria com a própria palavra encarnada, com o próprio verbo. Por isso não podemos duvidar de que o povo de Israel, eles receberam o conhecimento pleno da verdade, porque o conhecimento pleno da verdade, essa plenitude se encontra no próprio Cristo, que veio por este povo e pregou a este povo, e falou a este povo, e iluminou a este povo. E há vários textos da Escritura que comprovam esse fato. Se colocarmos aqui, por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17, diz, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aquele que jazia na região das trevas, para eles apareceu-lhes a luz. Ou seja, Cristo veio iluminando ao povo de Israel, lançando luz no entendimento. Rapidamente, abra sua Bíblia em João Evangelho, no capítulo 1, e veja com que palavras o apóstolo João coloca essa questão. Capítulo 1 de Evangelho de João, a partir do versículo 7. Este, se referindo a João Batista, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Atente para isso. João Batista veio ao povo de Israel, não foi ou foi aos gentios? João Batista. Ele foi ao povo de Israel. E ele foi para quê? Para dar testemunho da luz. E qual era o objetivo de João Batista ao dar testemunho da luz, que é Cristo? A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Versículo 8. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Interessante que talvez numa outra versão, que alguém aqui tenha em mãos, provavelmente a versão corrigida, diz a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Mas o fato aqui, a verdade que está aqui sendo demonstrada, é o fato de que o povo de Israel, por ocasião da plenitude do tempo, por ocasião da encarnação do verbo, eles chegaram a um ápice da revelação da verdade, que foi progredindo desde a lei, passando pelos profetas, pelos salmos, até chegar em Cristo, a própria palavra encarnada.
Inclusive, em Romanos capítulo 10, versículo 15, 16, e 17, 18, 19, quando o apóstolo Paulo vai falando acerca de como os homens são salvos, qual o processo, o mecanismo humano pelo qual a gente pode perceber como Deus faz a estratégia para alcançar as pessoas com o evangelho, ele fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pense isso comigo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele diz, mas como invocarão em quem não creram? Ou seja, ele coloca como condição essencial invocar a quem se conhece. Como eles invocarão? Invocar o nome do Senhor é a máxima, né? O princípio maior. Não há salvação se não invocar o nome do Senhor. Ora, como pode alguém invocar o nome do Senhor, o nome daquele em quem eles não creram? Eles têm que crer para invocar. Portanto, crer é pressuposto do invocar. Entenderam? Aí ele continua, e como crerão em quem eles nada ouviram? Como eles podem crer se eles não ouviram? Então, o ouvir é pressuposto do crer, que é pressuposto do invocar. E como eles ouvirão, se não há quem pregue? Então, o pregar é pressuposto para que se ouça, para que ouvindo creia, para que crendo invoque. Invocando seja salvo. E ele diz, e como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha a cadeia que ele faz. Até que a partir do versículo 17, ele vai dizer, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Aí ele continua dizendo, ora, e a palavra de Deus se fez ouvir por toda a terra. Isso é uma afirmação. A palavra de Deus se fez ouvir em toda a terra. Cristo pregou a todos os judeus de então. Querem ver? Só para a gente poder confirmar aqui com mais exatidão, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Ele quis dizer, todos esses passos foram seguidos à risca. Ou seja, Deus enviou o Filho de Deus ao mundo. Uma vez enviado, ele pregou ao mundo de então, aos hebreus. Havendo Cristo pregado, eles ouviram. Ouvindo, eles não creram. Entenderam? Pastor, negativo. Eu só consigo ver isso como sendo uma projeção futura. Ou seja, nós devemos enviar pessoas para que elas preguem, e para que pregando as pessoas ouçam, e para que ouvindo creiam, e para que crendo invoquem, para que invoquem sejam salvas. Eu concordo que esse princípio ele é válido também nesse sentido. Mas a pergunta é, quando Paulo cita todos esses passos para que a pessoa chegue à salvação, ele o faz com o fim de explicar o quê? É a pergunta que eu faço, o texto tem que dizer. Ou seja, por que Paulo cita essas questões aqui todas? Se os irmãos começarem no capítulo 10 lá em cima, vão observar que ele está falando sobre a salvação ou não salvação dos seus irmãos hebreus. O capítulo 10 de Romanos trata exatamente do problema da não salvação dos hebreus e do desejo de Paulo de vê-los salvos. É nesse contexto que ele vai dizer sobre é preciso invocar para que seja salvo. Para invocar tem que crer, para crer tem que ouvir. Para crer tem que ouvir, para ouvir tem que haver quem pregue, para haver quem pregue, alguém tem que ser enviado. E ele diz, depois de tudo isso, no versículo 16, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Quando ele diz, mas nem todos obedeceram, ele diz, mas nem todos obedecerão. Como é que está na sua Bíblia? Nem todos obedeceram. Aí ele continua dizendo, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim,
Por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, quando ele diz que tem que invocar para ser salvo, e para invocar tem que ouvir, e para invocar tem que crer, para crer tem que ouvir, para ouvir alguém tem que falar, e para falar alguém tem que ser enviado, ele quer dizer, Deus proveu o enviado, que é o Cristo, ele veio, e sendo enviado ele pregou, e pregando eles ouviram, e ouvindo eles não creram, e não crendo não invocaram, e por isso não foram salvos. Entenderam a sequência? Ele faz todos os passos para justificar a não salvação do povo de Israel enquanto nação, enquanto coletivo. Por isso ele vai dizer no versículo 16 até o 19, demonstrando exatamente que os hebreus não foram salvos, a despeito de terem eles ouvido a verdade plena, revelada, manifestada a todos eles. Então, você não deve imaginar que quando no capítulo 10 de Hebreus o apóstolo diz, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, você não pode achar que ter o pleno conhecimento da verdade se refere aos cristãos, como se somente eles tivessem tal conhecimento. Ter o pleno conhecimento da verdade quer dizer, a verdade atingiu a sua plenitude diante deles. O Cristo de Deus é essa plenitude da verdade que começou a ser revelada lá em Moisés, por intermédio da lei, ainda um tanto caricaturada, um tanto obscura, mediante sombras e figuras, mas que foram sendo esclarecidas pelos profetas em todos os seus escritos proféticos, dos seus livros, que foram corrigindo uma série de deficiências no olhar de quem olhava para a lei, até que então veio João Batista corrigindo um pouco mais, e aí vem o Cristo de Deus encarnado, o pleno conhecimento da verdade que lhes é entregue ao povo hebreu, ao povo de Israel. Entenderam? Sim ou não? Mas vamos continuar para ver se o texto, ele de fato se sustenta com esse entendimento. Versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E aqui, portanto, nós temos um ponto extremamente importante. Ele está dizendo, a partir do momento que se obtém o pleno conhecimento da verdade, que a verdade chega na sua realização maior diante dos nossos olhos, já não resta sacrifício pelos pecados. É nesse ponto que muitos dizem, está vendo? Você é um cristão, Jesus morreu por você. Se você se desviar, depois de conhecer plenamente a verdade, então você estará perdido. Mas é verdade, não dá para entender assim, quando você lê imediatamente o texto. Não dá esse entendimento. Porém, o que ele quer dizer com já não resta sacrifício pelos pecados? Para saber disso, nós temos que recorrer ao próprio livro de Hebreus, que vai nos esclarecer o sentido de já não resta sacrifício pelos pecados. Basta você ler o capítulo 10, vou ler a partir do versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles. Com eles quem? Com a casa de Israel, com a casa de Judá, portanto, com o povo de Israel. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Depois de dizer isso, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei do seu pecado e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não resta oferta pelo pecado. Olha a expressão de novo aí. Já não resta oferta pelos pecados. Versículo 26. Já não resta sacrifício pelos pecados. Seria essa expressão uma expressão positiva ou negativa? Seria uma ameaça ou uma conclusão? Conclusão. Ele quer dizer, Deus... havia toda uma série de ofertas e sacrifícios que se operavam no Antigo Testamento. E Deus levava tudo aquilo em consideração, embora não fosse a vontade de Deus, de sorte que qualquer um que oferecesse tal sacrifício a Deus e em nome de Deus, com sinceridade no seu coração, olhando para frente, olhando para o Messias vindouro, exercendo fé não no animal, nem no sangue do animal, mas no Messias por vir,
Deus aceitava aquela oferta e, portanto, os pecados daquela pessoa, embora não extinguidos, embora não removidos, eles ficavam como que suspensos ou guardados, semi-perdoados, aguardando o verdadeiro sacrifício se concretizar, para que o perdão dos pecados também se concretizasse. Entenderam isso ou não? Essa ideia está aqui, ó, para os irmãos acompanharem direitinho. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Olha, falando da morte de Cristo, o que diz: intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia. Então as transgressões cometidas durante a antiga aliança ainda havia. E a morte de Cristo veio para pôr fim a todos aqueles pecados. Olha, pastor, mas eles não ofereciam sacrifício? E por que havia ainda esses pecados? Ora, porque sangue de touros e de bodes não pode remover pecados. Não remove pecados. De sorte que o sangue de bodes, e de touros, e de cabritos, e de ovelhas, e de bezerros, e o que quer que seja, apenas cobria os pecados, não removia os pecados. Por isso que o próprio Jesus, ou o próprio João Batista, referindo-se a Cristo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente a morte de Cristo pode, de fato, redimir o homem do seu pecado. Portanto, todos os pecados cometidos, então, estavam como que perdoados, mas não retirados. De sorte que o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala da morte de Cristo e, sobretudo, da sua ressurreição, ele diz: ora, se Cristo morreu e ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. E permanecemos todos nós nos nossos pecados. Ou seja, os pecados vão se manter aí, vão ser responsáveis por ele. Se ele não ressuscitou, porque se ele não ressuscitou, a sua morte seria como de qualquer outro homem. Então, entendam que a morte de Cristo, concretizada no tempo, ela põe fim a todos os pecados. E uma vez que o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo, que é o Messias, que é o Salvador em plena realidade, a verdade plena corporificada vem, declara-se: já não resta sacrifício pelos pecados. Já não há sacrifício pelos pecados. Ou seja, toda aquela cerimônia, aquele rito, até então considerado por Deus, já não é mais recebido. Ou seja, não adianta você, depois que conheceu a plena verdade, que sabe que o Cristo de Deus é vindo, agora querer manter o mesmo e velho sistema de sacrifícios, porque não existe mais tais sacrifícios para Deus. Insistir num sistema que é obsoleto, que nunca foi eficiente e que, sobretudo, agora ele já foi totalmente removido, é insistir em algo que não tem mais nenhuma funcionalidade, nem para Deus, nem para os homens. Em outras palavras, Deus ainda recebia os sacrifícios antigos. Ele aceitava se o pecador oferecesse os animais com fé no Messias vindouro. E mesmo tendo esse ofertante, esse pecador, esse penitente, morrido sem ter visto Cristo, a morte de Cristo interveio para resolver tais pecados que estavam sob a antiga aliança. Esse indivíduo nunca viu a Cristo, mas ele morreu na esperança de que o Cristo viria. E, portanto, ele oferecia os animais como símbolo da morte substitutiva. E ele morreu sem ver o Cristo de Deus. Mas, e aí, é válido? Ele não creu no Cristo que se apresentou a ele. Não, mas ele morreu na esperança. Então, os pecados deles são perdoados. Ou seja, o sistema do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, o sistema de sacrifícios e ofertas pelo pecado, tinha uma validade, não uma eficácia. Tinha uma validade porque Deus aceitava até que viesse o Cristo definitivo. A oferta definitiva, melhor dizendo. O Cordeiro definitivo. Entenderam ou não? Agora, uma vez o Cristo de Deus veio,
já não resta mais oferta. Já não resta mais ofertas a serem feitas. Ou seja, aquele sistema não somente era ineficaz, como agora, a partir de Cristo, já não prevalece, já não tem funcionalidade e já não tem nenhum valor para Deus, absolutamente. Voltar, portanto, ao templo do Antigo Testamento, depois que a plena verdade se manifestou e se revelou ao povo hebreu, insistir em algo que não tem nenhuma substância. O que acontece é que lá em Hebreus capítulo 6, inclusive, nós já lemos isso, já estudamos sobre esse assunto, o apóstolo diz a mesma coisa, só que em sentido oposto. Lá ele diz, olha, aqueles que, tendo sido iluminados, aqueles que provaram a boa palavra de Deus, aqueles que experimentaram o Espírito Santo, aqueles que provaram os poderes do mundo vindouro, todos esses experimentaram e provaram aqui, se refere à chuva de bênçãos sobre os hebreus na época da encarnação do Verbo. Todos que estavam vivos estiveram ali debaixo daquela bênção da presença do reino de Deus entre eles, que era o Cristo encarnado. Eles foram iluminados, eles provaram a boa palavra de Deus, eles provaram os poderes do mundo vindouro, que são os poderes do milênio, da restauração, quando Cristo curava o cego, o paralítico, ressuscitava os mortos. Eles provaram tudo aquilo. Sim, tendo eles provado tudo isso, se eles caíram no sentido de deram as costas a essa verdade que é Cristo, e tendo esse tal conhecimento, tal prova, eles voltam ao templo do Antigo Testamento, eles estão crucificando. Cada animal que eles matam é um crucificar de novo o Filho de Deus. Porque insistir naquilo que já não mais existe, significa dizer, ele não morreu. O Messias não veio. É negar a própria pessoa do Cristo. Se eles aceitam a Cristo, eles entendem, bem, se ele é o Cristo de Deus, ele consumou de uma vez por todas a obra de redenção. Mas se eu não creio que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias de Deus, então eu preciso voltar ao templo. Cada oferta que eles ofereciam era um crucificar de novo para si mesmo o Filho de Deus. Ó, cada oferta, cada sacrifício, um crucificar de novo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É rejeitar a obra de redenção de Cristo. É não crer no Filho de Deus. É tendo pleno conhecimento da verdade, diante da verdade plena e corporificada, eles darem as costas. Dizerem, não, vou ao templo. Aí agora no capítulo 10 o apóstolo diz, depois de se ter chegado ao pleno conhecimento da verdade, e agora viver deliberadamente em pecado, achando que os sacrifícios do templo resolverão, não existe mais sacrifício pelos pecados. Ou é Cristo, não tem mais Cristo ou o Cordeiro lá do templo. Ou não era o Cordeiro ou Cristo. Na verdade nunca foi o Cordeiro ou, né? Sempre foi Cristo, mas teve uma época em que as ofertas elas faziam esse papel simbólico e pedagógico do Cristo por vir. Então, quando ele diz, já não resta sacrifício pelos pecados, ele está falando uma palavra de desilusão, desiluda. Não fiquem iludidos, achando que ainda resta um sistema sacrificial a ser feito, quando diante da verdade, que é o próprio Cristo, vocês o rejeitam. Esse viver deliberadamente em pecado, este pecado aqui, não é nenhum dos pecados que você pode estar pensando neste momento. Este aqui é o pecado de que diz lá no capítulo 12 de Hebreus, quando ele diz que o pecado tenazmente nos assedia. O pecado que tenazmente nos assedia. Não são os pecados, é o pecado. E este pecado, que é tratado em toda essa epístola, é o pecado da incredulidade, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 9 e 10, quando ele diz que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência e chegue a desenvolver um perverso coração de incredulidade. Então, não tem mais sacrifício pelo pecado, uma vez que o único que pode salvar o homem já veio, a plena verdade.
Em outras palavras, nada pode resolver o problema daquele que peca contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é pecar contra a obra do Espírito Santo. E qual é a obra do Espírito Santo? É conduzir o homem ao conhecimento e ao reconhecimento de que Jesus é a saída para o pecador, de que o Cristo já veio na pessoa de Jesus de Nazaré e que ele já morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando o homem, diante dessa verdade, diz não a Cristo, ele peca contra aquele que o iluminou e que lhe revelou também essa verdade plena. E a prova está no próprio texto de Hebreus 10. Vamos continuar lendo, que os irmãos vão ver que ele diz exatamente disso. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, ou seja, não há sacrifício pelos pecados. Ao contrário de um suposto e possível sacrifício, o que resta a essas pessoas? Resta certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que... então ele vai dizer de quem que ele fala ou a quem ele se refere. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Você estaria a falar dos crentes? Dos cristãos da igreja? Quem são esses que calcou ou que calcaram aos pés o Filho de Deus? Ele continua. E profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. O sangue da aliança santificou toda a nação de Israel. Evidentemente. Assim como o sangue da antiga aliança, lá realizada por Moisés no Monte Sinai, foi aspergido sobre o povo de Israel. Lembra que ele matou os animais? Êxodo capítulo 24, quando se faz a antiga aliança, ele sacrificou tantos animais lá de acordo com o que Deus ordenou, e tendo então colocado o sangue em bacias, ele então aspergiu sobre todo o povo aquele sangue, o sangue que santifica, que separa. Entretanto, é dito que eles não somente calcaram os pés o Filho de Deus, como profanaram o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, esses 3 aspectos aqui apresentados pelo apóstolo, nos deixa muito claro que ele se refere àqueles que, diante da plena verdade manifestada, o Cristo de Deus, não somente encarnado, mas como crucificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual foi a reação da nação de Israel? Do povo de Israel? Eles ultrajaram o Espírito da graça. O que é um ultraje? Difamar, afrontar. Eles escarneceram, zombaram. Eles desprezaram o Espírito da graça. Eles escarneceram da graça. Eles cuspiram na graça de Deus. Imagine só. Não pode ser aqui aplicado àqueles que creram em Cristo Jesus e são igreja de Jesus Cristo, por mais fraco que esse indivíduo seja. Aqui fala daqueles que rejeitaram a graça de Deus. E não somente rejeitaram a graça, mas eles também profanaram o sangue da aliança com a qual eles foram santificados. Ou seja, eles consideraram comum o sangue de Cristo. Esse sangue que cai aí é o sangue de qualquer pessoa, como de qualquer outro. Ele não é o Cristo. E eles calcaram aos pés, pisaram o Filho de Deus. Pisar o Filho de Deus, considerar comum ou profanar o sangue da aliança e ainda ultrajar o Espírito da graça. Cuspir nela, escarnecer dela, zombar dela, sorrir dela. Essa é a situação do povo hebreu. O povo de Deus, conforme é dito no versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança,
eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E aqui nós temos um indício, e esse indício se encontra em vários lugares do livro de Hebreus, como prova de que essa é uma palavra que se aplica diretamente ao povo de Israel enquanto o povo de Deus, enquanto a nação de Deus. Por exemplo, em Hebreus capítulo 2, quando o apóstolo, capítulo 1, né? Quando o apóstolo fala logo no início sobre a revelação de Deus, ele diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. Quem são esses pais a que ele se refere? Aos pais, quer dizer, aos patriarcas. Desde os primeiros, os pais dos hebreus, os patriarcas, Deus vem falando, os primeiros. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E mais uma vez está aqui claramente a revelação progressiva dada ao povo de Israel. Falou de várias maneiras aos pais, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, essa epístola deixa muito claro que o apóstolo Paulo está sempre apelando, resgatando, dialogando com o fato histórico de que o povo de Deus, a nação de Israel, os hebreus, como é o nome do próprio livro, eles, como nação, coletivamente, não somente ultrajaram o Espírito da graça, como profanaram o sangue da aliança e calcaram aos pés do Filho de Deus. E, portanto, diante de tal situação, não há esperança para eles, ainda que eles estejam no templo oferecendo sacrifícios, não existe mais oferta pelos pecados. Não há mais oferta. Ou é Cristo, não tem outro caminho. Bem, acredito que resolvido esse problema, para saber do que se refere todas essas questões, surge um outro problema diante de nós, que são essas supostas ameaças que o texto traz. Quando diz assim, versículo 27, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Vixe. Dá um medo, né? Não, fala a verdade. Imagina Deus vindo do lado de cá, caminhando para o seu lado, dizendo, certa expectação de fogo, né? Expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Não dá para encarar, é difícil isso aí. Dá medo. Então surge o problema da natureza de Deus, do caráter de Deus. Será mesmo que Deus ele age conforme diz o texto, versículo 28, ainda complica a situação, como diz. Imagine você que se lá na lei de Moisés morria sem misericórdia aquele que, mediante o depoimento dos outros testemunhas, tivesse rejeitado a lei de Moisés. Agora imagine agora, diante da verdade plena. Se diante da lei, que não tinha muita revelação da verdade, quem desprezasse a lei de Moisés morria pelo simples depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora você imagine agora, diante do crucificado, quem o nega. Muito mais severo o castigo. Versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aqui é preciso que nós entendamos algumas coisas. Primeiro, que o escritor aos Hebreus está citando um trecho do Antigo Testamento. Entenderam ou não? Ele se apropria de uma linguagem, ele não cria essa linguagem, ele está se apropriando, todas essas passagens estão no Antigo Testamento. Então, uma vez que ele se dirige aos Hebreus, que conheciam bem o Antigo Testamento, nada mais certo do que ele tomar tais passagens e apresentar diante deles. Lembrando que essas passagens foram ditas no tempo em que não se tinha uma visão adequada acerca de Deus. Alguém pergunta, ora, mas então com que direito se traria tais passagens para o Novo Testamento? Para amedrontar com o espírito de Moisés? Calma. O fato é que, se vocês já leram atentamente o Novo Testamento, todo ele, desde os evangelhos
ao próprio livro de Atos, quando os apóstolos pregam a palavra, e as epístolas, todos eles invocam o Antigo Testamento para fundamentar os seus ensinamentos no Novo Testamento. Eles vão dizer como está escrito. Aí vão lá, pegam o texto de lá. Na maioria das vezes, não sei quantos já tiveram tal curiosidade, se você lê no Novo Testamento, por exemplo, como está escrito, e você então pegar a referência de onde o apóstolo trouxe aquela referência, e você for consultar lá no Antigo Testamento, não raras vezes não bate. Mas por que não bate? Não é que não bate. É que não bate. Mas por que não bate? E bate como é que é? Bate ou não bate? Bate. Bate porque a referência é aquela mesma. Ele não errou a referência, não. E não bate porque quando o apóstolo vai lá, ele pega aquela passagem, até ele chegar aqui, ele já releu e já reinterpretou a partir da visão e perspectiva da pessoa de Cristo, da graça, da verdade e da realidade. Então, a mudança que sofre não é mudança substancial, nem quantitativa. Sofre uma mudança de leitura, de interpretação, de entendimento. Isso nós temos que fazer também. Não somente os apóstolos fizeram, como nós não podemos hoje ler o Antigo Testamento e achar que as coisas são e devem ser daquele modo. Não tem como entender desse modo. Por todos os efeitos, é preciso que nós façamos, então, uma leitura dessas palavras de Hebreus, capítulo 10, quando fala sobre a vingança de Deus, quando fala sobre a ira de Deus, sobre a expectação horrível de fogo, de juízo, né? Como podemos nós entender todas essas verdades sem conferir a Deus tal espírito? Sem você olhar para Deus e ver o seu semblante caricaturado. Uma coisa é certa, e eu não abro mão jamais desta verdade. O fato é que a Bíblia diz que não há como nós conhecermos a Deus, não há, senão olhando na face de Cristo. Você pode ler a Bíblia toda. Se você não discernir que a Escritura ela é um veículo para revelar a Cristo, e que somente o Cristo, de fato, encarnado de Deus, vivendo entre os homens, somente por meio dele, eu conheço verdadeiramente a Deus, você pode ler a Bíblia toda, nunca você vai conhecer a Deus com a mera leitura da Escritura. A grande prova disso é que, muito mais do que todos nós, os judeus não somente liam as Escrituras, como eles examinavam. Jesus disse: vós examinais as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Cuidado, porque o texto não diz examinem as Escrituras, como eles estivessem ordenando. Não há nenhuma ordem. Ele diz examinais as Escrituras, João capítulo 5, versículo 39, e, portanto, quando ele diz examinais, ele está fazendo uma afirmação e não dando uma ordem. Eu examino, tu examinas, ele examina, nós examinamos, vós examinais. Está no presente perfeito do indicativo e não do imperativo. Não é uma ordem. Vocês examinam. Eu estou dizendo, vocês examinam, é um fato. Vocês não somente leem as Escrituras, vocês examinam. E por que vocês têm todo esse exame meticuloso? Porque vocês julgam, acreditam que nela tem vida eterna, que é pelo cumprimento das regras, dos estatutos, dos mandamentos, das leis. Se não tem vida eterna, isso é bobagem, não tem vida eterna, coisa nenhuma. Se esquecem vocês que elas são um testemunho de mim. E sendo elas o testemunho de mim, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Ou vós não quereis vir a mim para terdes vida. Então, o fato é que os hebreus, muito mais do que nós, examinavam. E examinando, eles ultrajaram o Espírito da graça. Eles não conheceram a Deus a quem eles serviam.
Alguém duvida que eles serviam ao verdadeiro Deus? Serviam ao verdadeiro Deus, só que eles não conheciam o Deus verdadeiro. Gente, é extraordinário como que as coisas são colocadas. Os irmãos sabem disso, mas eu vou repetir porque é importante nesse momento que nós falamos sobre a ira de Deus, sobre a vingança de Deus, sobre a expectação horrível de fogo, juízo, vingador, presa com os adversários. Como entender isso na pessoa do Filho de Deus que revela o caráter do Pai? Imagine que João, no seu evangelho, ele fala, olha, a lei, que é apenas sombras e figuras, ela foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Ele criou aqui uma relação de oposição. A lei, Moisés. A graça, Cristo. Então, você tem que visualizar essas duas coisas claramente. A lei, Moisés, a graça é Cristo. João 1,17. O versículo 18 diz, ninguém jamais viu a Deus. Está falando de revelação. A lei veio, foi dada. É um meio de revelação, não é? Por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, que nos foi trazida, nos é revelada, veio por meio de Cristo. Agora ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Em outras palavras, Moisés não viu a Deus. Agora, o Filho, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Por isso, quem revela ao Pai, quem revela a Deus, é o Filho, é o Deus unigênito, não a lei. A lei revelou parcialmente a Deus, até naquilo que ela pôde falar. Alguma coisa, ainda um vislumbre, uma sombra deformada, uma caricatura, uma deformidade. Porque a sombra não somente ela é em si mesma limitada, porque ela não te mostra, não te revela, não exala o cheiro. Ela não define a cor dos olhos, a cor da pele, a cor dos cabelos. Ela não somente se limita a um mero contorno da verdade, como a própria sombra, ela se estica demais, ela engorda demais, ela diminui demais, ela deforma a forma. Então não tem como conhecer a Deus mediante a lei. Agora, quando eu olho para Cristo, e Paulo diz isso em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, que Deus é revelado a nós na face de Cristo. É só olhando no rosto de Cristo você conhece ao Pai. Se você tirar os olhos do rosto de Cristo e olhar para o rosto de Moisés, você não pode conhecer ao Pai. E se olhar para o rosto de Gideão, de Sansão, de Eliseu, você não conhece o Pai. Eu só sei quem é o Pai verdadeiramente quando eu olho para a face de Cristo. Isso tem que ficar para nós muito claro. Então, quando eu leio, por exemplo, Hebreus 10, essa passagem do versículo 26 ao 30, que parece horripilante, porque são extraídas do Antigo Testamento, nada mais natural, porque se escreve aqui aos Hebreus, então buscou-se as palavras lá dos Hebreus, para cá. Agora, eu não me espanto, porque eu conheço a Deus na face de Cristo. E eu não consigo enxergar Cristo vindo como uma patrola, ou vindo como um grande gigante, como um grande Golias, cheio de armadura, de armas, de espada, dizendo, a mim pertence a vingança, vou destruir os adversários com a força do meu braço, eu vou esmagá-los. Eu não consigo ver isso aqui na face de Cristo. Para os irmãos terem uma simples ideia, quando Jesus estava, numa certa ocasião, ele estava indo em direção a Jerusalém. Em Lucas capítulo 9, diz que ele demonstrou no semblante a intrepidez de quem ia para Jerusalém. Por que a intrepidez de quem ia? Ora, para ele poder ir, e o texto falar que ele estava intrépido, quer dizer, ele sabia que ele se dirigia pela última vez para lá ele ser preso, julgado, condenado e crucificado. Ele manifestou intrepidez, eu vou, mas você vai morrer, mas eu vou. E aí no caminho, ele disse, olha, para Tiago e João, né?
vão até a próxima aldeia, é uma aldeia de samaritanos, e providencie para nós lá uma pousada. Eu vou ficar por aqui pregando, daqui a pouco eu estou chegando por lá, quero uma pousada bem quentinha, já uma jantinha boa para nós descansarmos, depois nós seguiremos viagem. Está lá Cristo lá pregando, daqui a pouco chega Tiago e João cansados, eufóricos. Senhor, você não sabe o que aconteceu. O que foi? O samaritano falou que você não passa lá, nem eles te recebem, nem você passa pela terra deles. Eles não querem o Senhor. Eles rejeitaram o Senhor. E vinha lá, eu e Tiago, ou eu e João, pensando numa coisa muito boa. O que merece alguém que te rejeita? O que merece alguém que não te aceita, que não abre suas portas para te receber? Jesus ouvindo. Por isso nós chegamos a uma conclusão. Nós lemos muito o Antigo Testamento. Nós entendemos muito de Moisés e, portanto, tivemos uma extraordinária ideia. Jesus, vamos nós, todo mundo, juntamente com o Senhor, para poder nos fortalecer a nossa oração, vamos rogar ao Pai que Ele mande fogo do céu para consumir os adversários. Até justo, não é não, pastor Renato? Até justo. Aí Jesus dá uma resposta como um balde de água fria. Jesus fala assim: vocês não sabem de que espírito sois. Qual o espírito que está inspirando vocês a fazerem ou procederem deste modo? Não é o espírito do meu pai. Meu pai não faz isso. Não é o meu espírito não faz isso. Pelo contrário, o meu pai não envia fogo sobre os homens. Ele me enviou para salvar os homens, para salvar o pecador, para salvar o perdido. É totalmente o oposto do que vocês estão pensando. Então, isso é muito claro também quando nós lemos o contexto histórico da vida de Jesus, a vida terrena, como que essa era a mentalidade dos líderes religiosos. Toda vez que Cristo estava lá com os publicanos, com as meretrizes, com os pecadores, os líderes religiosos logo achavam ruim. Eles achavam que, se ele é o Cristo, pelo menos não deveria estar no meio deles. Tem que se apartar dos pecadores. Esse espírito faccioso de achar que somente os bons, ou como diz, os sãos, ironicamente falando, que não tinha ninguém são e não tem ninguém bom, é tudo a mesma coisa. Mas como Cristo diz, eu não vim para os sãos. Se vocês são sãos, o problema eu vim foi para os pecadores mesmo. Mas os líderes religiosos pensavam como a lei, pensavam como Moisés. Por isso não podiam admitir um Deus encarnado, não podiam admitir o Cristo gracioso e misericordioso e clemente, assentado à mesa com publicanos e meretrizes. Esse espírito de Moisés nunca foi abolido. Até hoje se mantém vivo nos corações de muitos religiosos que se acham melhores do que os outros e acham porque que são sadios, são, né? Entendeu, pastor Renato? Acho que são. Eles acham isso. Mas a verdade é que o Espírito de Cristo é diferente. Vós não sabeis de que espírito sois. Que palavra, hein? Talvez eles estivessem pensando lá em Sodoma e Gomorra, quando Deus lançou uma língua de fogo do céu à terra, e não somente queimou os homens, mas queimou todas as árvores, e lambeu o solo que não ficou nem semente. Mas quem disse isso foi Moisés. Jesus disse: o meu Pai, o Espírito do meu Pai não faz isso. Na verdade, deve ter havido sim essa destruição de Sodoma e Gomorra, mas como um efeito natural, uma consequência mais do que normal do resultado da ação pecaminosa do homem sobre a terra.
Se torna um juízo totalmente passivo da parte de Deus. Passivo e é juízo porque, vendo Deus o mal que virá sobre o homem, o mal inevitável que virá sobre o homem, porque tudo o que o homem faz tem um resultado, toda causa, toda ação vai gerar uma reação, vai desencadear um tanto de consequências. Vendo Deus que o homem vai colher exatamente aquilo que ele está plantando, tendo o poder de impedir, não impede. E isso é o cumprimento da sua justiça. Porque nós pais somos assim. Nós falamos para o filho, filho, não faça isso. Avisa a vida toda. Avisa que vai ter um problema. Quando você vê que o problema vai acontecer, você vai lá e salva o menino, não é? Não deixa o menino passar por aquele momento. Porque nós temos um pseudo-amor e uma pseudo-justiça. A justiça de Deus Ele deu tudo que o homem precisa para viver bem, para viver feliz, para viver em harmonia com Deus. E quando o homem não vive, Deus avisa, olha, haverá consequências. Desde Gênesis 3 ou 2:17, se você viver por meio do conhecimento, fazer do seu braço a sua própria força, a morte é certa. Não tem como fazer, não tem escape. E agora o homem começa a andar pelos seus próprios caminhos. E Deus vê onde vai parar aquele caminho do homem. E Deus tem o poder de impedir. Mas porque Ele deu ao homem essa liberdade de caminhar, de decidir, então Deus apenas avisa. Mas Deus permite. Quando Deus, podendo livrar, não livra, porém permite, aquela situação é um juízo de acordo com a vontade permissiva de Deus. Por isso, um juízo permitido. Um juízo que ocorre sem que Deus tenha que mover a mão, sem que Deus tenha que lançar fogo em ninguém, sem que Deus tenha que dar rasteira em ninguém, sem que Deus tenha que puxar a espada para ninguém. O próprio Cristo disse, quando Pedro puxou a espada e cortou a orelha daquele soldado chamado Malco, daí veio posteriormente a ideia de moco, aquele que é surdo, porque cortou a orelha, né? Essa é a tradição que vem de lá para cá, trazendo a ideia de alguém cujo ouvido, orelha foi amputado, deixou, portanto, de ouvir, como o nome dele era Malco, acabou chegando até nós como fulano é Mouco. Mouco, depois Moco. E vai ficar só, e o mineiro fala Mo. Daqui a pouco não fala mais nada. O mineiro só vai... Né, pastor? Pastor Renato é... Moisés também, né? 2 mineiros. Bem, então, quando cortou a orelha do soldado Malco, que Cristo olhou, Cristo reprovou Pedro naquele momento. O que é isso, Pedro? Você está louco? Quem te ordenou fazer isso? Olha a gentileza, como Cristo é gentil, amoroso, compassivo. Ele pega ali, se abaixa, pega a orelha do soldado, coloca no lugar carinhosamente e diz, Pedro, embainha a tua espada. Quem com espada fere, com espada será ferido, Pedro. Eu não te ensinei isso. Embainha a tua espada, guarda. Espada é para outra coisa, para cortar um galho, para fazer um cajado. Não é sem razão que em muitos lugares, quando fala da restauração final de tudo, diz que as armas, as espadas, se transformarão em arado, né? Para arar a terra, cultivar a terra, porque não é do Espírito de Deus, nem da vontade de Deus, nenhuma espécie de violência. Deus, portanto, não pode proceder com violência sobre ninguém. Mas é certo que as consequências dos nossos pecados recaem sobre nós. E Deus, olhando, só pode fazer como Ele fez quando ia chegando por cima, na parte alta de Jerusalém, e aqui Ele olhou, viu toda Jerusalém lá embaixo.
Em seguida ele seria preso, crucificado, morto. E ele sabia que aquele povo todo haveria de rejeitá-lo. E aí a Bíblia diz que Jesus chorou, vendo Jerusalém. Ele chorando disse: Jerusalém, Jerusalém, olha, que matas os profetas e que apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis, olha, reunir vocês e ajuntá-los, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês rejeitaram. E a consequência de tal rejeição é só uma: eis que a vossa casa ficará deserta. E entrando para o capítulo 24 de Mateus, ele continua dizendo: e não ficará aqui pedra sobre pedra. Isso é juízo divino. Mas não é que Deus desceria do céu ou mandaria anjo para cortar a cabeça de gente com espada e tocar fogo em cidade. Não, é o resultado disso tudo. E eu, enquanto Deus, diante disso, eu não posso fazer nada. Eu posso apenas chorar e declarar: eu não quis isso para vocês, mas vocês não quiseram. Não é isso que diz o texto de Mateus, capítulo 23, versículo 38, 39? Então isso é juízo de Deus, porém juízo passivo. No caso, um juízo que ocorre como consequência dos próprios pecados dos homens, que recai sobre eles próprios e que então Deus permite. Isso é tão verdade que em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele, com uma palavra muito severa, ele diz: não vos enganeis. Ó, eu vejo Paulo com o dedo assim: não vos enganeis. Olha a palavra: de Deus não se zomba. Minha mãe citou esse texto muitas vezes. Eu passei minha infância toda ouvindo: de Deus não se zomba. Não vos enganeis. Eu acordava ouvindo isso e dormia ouvindo isso. Uma ameaça constante. Meu pai, então, até hoje deve estar tonto, tanto que ele ouviu falar: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Parece que Deus está sempre pronto a matar, né? Não parece? Mas ele esclarece: pois aquilo que o homem semear, Deus está participando? Isso também ceifará. Deus está participando? Não, Deus está olhando. Quando o homem zomba de Deus, escarnece de Deus, há uma colheita fatal. E Deus não tem que se levantar do lugar dele, humanamente falando, para poder punir ninguém. Não precisa. Eu sei que você vai citar o Apocalipse, né? As taças da ira. Gente, o Apocalipse, como toda a Bíblia, e sobretudo o Apocalipse e o Gênesis, o primeiro e último livro, devem ser entendidos enquanto livros que falam de verdades profundas, porém, numa forma muito rudimentar. É simples. Por que quando diz que sai do mar uma besta, sai do mar Mediterrâneo um animal indescritível, é uma besta, porque não é nenhum animal que se define dentre os animais conhecidos? Já visto que esse animal forte, poderoso, tem 7 pescoços compridos, 7 cabeças, 7 diademas, saindo daquelas línguas trissuca da boca, aquelas unhas, do mar agitado. Mas o que tem isso de verdade? Ou melhor, o que tem isso de realidade? Nada. Não tem besta nenhuma para sair de mar nenhum. O mar é o mundo gentílico, são as nações. E a besta, como diz Daniel claramente, é um poder, um governo. Simples. Ora, mas toda aquela descrição daquele animal, daquela besta, aquela ferocidade, deve ser entendido como sendo elementos orgânicos de um coração mau e perverso, mais nada. Então, não se vai pensar que lá no céu tem uma mesa comprida, como muitos que supostamente
e que equivocadamente disseram que foram arrebatados ao céu. Aí a pessoa vai lá, dorme, daqui a pouco volta. Eu fui arrebatada, fui ao céu. Aí vai contar o testemunho, reúne tanta gente, aí lá começa. Naquela noite eu estava em oração, quando de repente apareceu-me um varão de branco, dizendo: filha, sobe para aqui. Deparei-me de repente num lugar branco, tão branco, mais que branco, quando de repente os portões de pérola se abriram, e aí começar toda a descrição. Aí fala que viu um mar de vidro de cristal. Aí fala que viu a árvore da vida, 12 frutos. E aí eu fui comer o fruto. Não toques, minha filha, porque tu não ficarás aqui. Hás de voltar para levar uma mensagem ao meu povo. E eu chorei. Aí daqui a pouco diz, eu vi uma mesa grande, com uma toalha de renda branca. Toalha de renda, como se o Ceará fosse no céu. Uma mesa branca com uma toalha de renda. Renda cearense. E sobre ela eu vi 7 taças de ouro. É lógico que ela está tentando reproduzir o Apocalipse, só que ela se esqueceu que o Apocalipse é simbólico. E ela disse ter visto literalmente tudo isso no céu. Imagine só, meus irmãos, uma mesa no céu. Uma mesa, começa daí. Aí agora, uma toalha sobre a mesa. Imagina os anjos correndo, já viram falar sobre isso? Os anjos correndo, preparando as toalhas para o dia do arrebatamento. Nunca ouviram esses testemunhos, esse tipo de testemunho? As toalhas correndo e forrando tudo para a grande ceia das bodas. É um pensamento muito humano, muito terreno. Achar que Deus estava sentado, bora, arruma a mesa. Está chegando o dia. Agora imagine agora, lá no céu, 7 taças. Uma taça. Com o veneninho de Deus, que Deus fez um veneninho. Esse veneninho está guardado para eu derramar sobre os rios e torná-los impróprios para o homem beber. Imagina o próprio Deus destruindo os próprios rios por ele criados para se vingar do homem. Assim, agora eu quero ver você morrendo de sede, não tem água. E aí? Não dá. Mas e o Apocalipse? O Apocalipse simplesmente está falando de tudo o que já está acontecendo e que ainda vai acontecer, conforme está lá, como sendo o resultado de todo o pecado acumulado da humanidade em todos os tempos. Observa vocês que os juízos que lá estão, eles são juízos que se manifestam no nosso sistema solar. Desde o sol, a lua, estrelas, a terra, as ervas, os rios, os mares, os homens. Isso não está acontecendo cada vez mais? E nós não estamos caminhando para uma situação caótica em que faltará alimento sobre a terra ou não? Faltará água sobre a terra ou não? Ou seja, isso já está acontecendo. Só que isso tende a estreitar de tal modo que nós veremos o Apocalipse se cumprir em nossa frente, como resultado inevitável e fatal do homem sobre a terra, do modo como ele está destruindo a terra. Os homens estão destruindo a terra. E Cristo vai surgir, aparecer e voltar, exatamente para salvar o homem de tal situação. E para restabelecer a ordem e restaurar a terra, para que haja vida e não um caos. Bem, de todo modo, o fato é que nós precisamos compreender melhor essa questão dos juízos de Deus vinculados, ou essa vingança de Deus vinculada à sua morte na cruz do Calvário. E eu separei um texto para ler com vocês, que nos diz sobre isso. Isaías capítulo 63. Vamos colocar três coisas aqui.
Hebreus capítulo 10, que trata dessa questão de eles terem pisado, calcado o Filho de Deus, ultrajado o Espírito da graça e profanado o sangue da aliança, não é isso? Então, para nós entendermos essa questão, vamos colocar no exato momento em que o povo de Israel procede dessa maneira. No momento da crucificação. O povo hebreu, que rejeita Cristo. Segundo ponto, o Cristo de Deus sendo crucificado pelo povo hebreu. E em terceiro lugar, como se opera aqui esta vingança em relação a essa morte? Como ocorre essa vingança? Como ocorre essa ira divina vinculada a essa questão da rejeição e da morte do Messias? Capítulo 63 fala sobre isso. Vamos ler. A partir do versículo 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então veja como que o texto traz as questões bem definidas, né? Eu que falo com justiça, ou falo em justiça, poderoso para salvar. Justiça e salvação juntos. Versículo 2. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Vocês já viram que no livro do Apocalipse, sobretudo capítulo 19, mais especificamente, fala do momento da vinda de Cristo. E ele vem com um manto tinto de sangue. Não é isso? Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E lá fala que ele vem para pisar o lagar de uvas, né? O lagar da ira de Deus. Então essa é uma figura muito interessante, porque antigamente não se fazia vinhos como se faz hoje, industrializados, com os maquinários. Antigamente não, tinha um lugar chamado lagar, onde eles colocavam as uvas, as pessoas tiravam os sapatos, e não precisava lavar o pé não, só tirar os sapatos. E pisava as uvas, ficavam pisando dentro do tacho, dentro do lagar, e iam espremendo aquelas uvas. Então essa imagem, ficou representando o juízo divino, porque imagine só, Deus descendo e pisando os homens como se pisem uvas, e o sangue espirrando como sai o suco da uva. Essa imagem é muito interessante. Então olha como Isaías coloca, perguntando, por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Versículo 3, ele responde, o lagar eu pisei sozinho. Gente do céu, ele pisou o lagar, eu pisei sozinho. Olha que o pisar o lagar está para juízo divino, hein? E ele diz, o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Que momento seria esse, hein? Sabemos que não pode ser a segunda vinda de Cristo. Uma profecia da segunda vinda. Por que não? Porque na sua segunda vinda, quando ele vier para o juízo final, ele vem na glória, na sua própria glória, na glória do seu Pai, na glória dos seus anjos. Ele vem com uma comitiva, ele não vem sozinho. E ainda vem com um exército de vencedores montados, cavalos brancos. Aqui ele fala de um momento no qual ele estava só, completamente só, sem ninguém da parte de ninguém, nem dos céus e nem da terra. Ele vai dizer isso mais à frente, olha, o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira. Então, este momento em que ele estava sozinho, ele estava exercendo justiça, pisando essas uvas, e como diz o texto, esmagando, né, no meu furor, pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei.
e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Gente, que dia foi isso que aconteceu? Ou que dia será esse? Em que ele pisará, que é uma profecia, sozinho, sem auxílio, no seu furor, na sua ira. Que ira é essa? Que furor é esse? Quando é isso? Muitos apontam para a segunda vinda de Cristo, né? Mas vamos continuar a ler. Ele diz que quando ele esmagou, o sangue dessas pessoas, ou dessas uvas, salpicou-lhe a veste. Versículo 4. Porque o dia da vingança me estava no coração. Olha a vingança de novo aqui. Da vingança me estava no coração. E o ano dos meus redimidos é chegado. Gente, que dia é esse? Versículo 5 ele continua. Olhei e não havia quem me ajudasse. Segunda vinda de Cristo? Olhei e não havia quem me ajudasse. E admirei-me de não haver quem me sustivesse. Quando foi isso, irmãos? Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Ele está falando do exato momento da sua crucificação. Quando ele estava sendo crucificado, a cena que eu vejo é de alguém fraco, é de alguém humilhado, é de alguém pisado. Só que no olhar de Deus, ele estava provendo salvação para o seu povo. O seu morrer, o seu renunciar, o seu renegar, o seu renunciar, toda aquela entrega, todo aquele silêncio, era a manifestação da ira de Deus. Que no seu furor esmagava as uvas. Quem estavam sendo esmagados não era ele, eram os homens que o crucificavam. Porque eles, ao fazerem isso, estavam assinando a sua própria sentença, a sua própria condenação, quando se rejeita o único que os pode salvar. De sorte que se tinha alguém ali irado, esbravejando como nós entendemos que deve ser uma ira, eram os filhos das trevas, com a ira de Satanás, do maligno, do perverso. A ira de Deus é totalmente oposta do que se possa imaginar. Nunca pense você que Deus vai ficar irado, vai ficar bufando, babando, cuspindo. Não vê na hora de pegar pelo pescoço. A ira de Deus, ela é simplesmente a manifestação daquele que se entrega e sabe que será rejeitado. E sabe que a consequência virá fatalmente. Por isso que o profeta, ao fazer a descrição do momento da segunda vinda de Cristo, no momento da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele descreve deste modo uma visão totalmente do Calvário, diferente do que se possa imaginar. Enquanto todos olham para o Calvário e veem um homem humilhado, um homem derrotado, ou não? O que se vê na cruz é um homem derrotado. E o povo gritando, se és, desça, prova. Invoca os anjos, faça alguma coisa. Ele está dizendo, não, eu sozinho estive lá. Ninguém esteve comigo, nenhum dos povos, ninguém me prestou auxílio. Ninguém esteve ali para me suster, para me sustentar. Para mim, foi o meu próprio braço que me trouxe a salvação. Só que agora, ele é colocado como sendo aquele que pisa o sangue daqueles que o desprezam, que o rejeitam. Por isso se cumpre aquele texto de Pedro. Vamos abrir lá rapidamente. 1 Pedro capítulo 2. E aqui está a prova final de tudo isso, quando nós encontramos, tanto no Antigo Testamento, como também em Romanos, como também em 1 Pedro. Eu vou ler só uma passagem, só uma referência, porque elas são todas correlatas. E aqui está, portanto, capítulo 2, versículo 6 em diante. Pois isto está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem é? Não é Cristo?
E quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Ou a salvação aí. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Olha, a mesma pedra, com ela se edifica, nela se tropeça. Pedra de tropeço. O versículo 8 diz aí no finalzinho: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então fala daqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobediente à palavra, e portanto a morte de Cristo para uns é rocha de edificação, para outros é pedra de tropeço. Porque de um modo ou de outro surgirá resultado. Se você crê, você alcança a salvação. Se você não crê, você atrai para si mesmo a condenação. Então, é assim que nós devemos compreender o juízo de Deus, a ira de Deus e a vingança de Deus. Nessa perspectiva, olhando na face de Cristo e compreendendo como a própria Escritura traduz para nós esse juízo passivo de Deus. Amém?